Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. A maquiagem forte e o enquadramento um pouco inusitado é tudo para homenagear o que a gente vai falar hoje, que é sobre o expressionismo alemão. Eu não vou fazer um grande panorama histórico, né, sobre o expressionismo alemão, tem bastante gente ali que tem vários textos, vários estudos sobre esse assunto. Então eu vou falar um pouco sobre as principais características e vou apresentar a coleção da Obras-Primas do Cinema, que está de volta ao catálogo, que traz 5 filmes super incríveis desse período, né, do cinema. Um dos movimentos cinematográficos mais queridos pelos cinéfilos é com certeza o expressionismo alemão. E mesmo quem talvez não realmente conheça ou tenha assistido os filmes do expressionismo alemão, com certeza você já ouviu falar sobre esse nome e também já deve ter assistido alguma coisa que tenha sido influenciado por esse movimento. Por exemplo, o expressionismo alemão influenciou muitíssimo o filme noir, que todo mundo ama também, aquele estilo, aquela iluminação marcada com sombras e tudo, foi inspirado no expressionismo alemão, assim como também os filmes de terror. Principalmente também terror gótico, né? Ele vai bem nesse estilo, lembrando muito e bebendo muito ali na fonte do expressionismo alemão. Até quem talvez esteja distanciado de tudo isso, de filme noir, e talvez não goste muito de filme de terror, já entrou em contato pelo menos com alguns filmes aí, até de ficção científica, que traz elementos assim. Eu, por exemplo, meu primeiro contato, sem nem saber o que era expressionismo alemão, foi com os filmes do Tim Burton. O Tim Burton com certeza é um diretor da atualidade que mais a gente percebe claramente a influência que ele teve, né, do expressionismo alemão. E aquele grande clássico de Sessão da Tarde, Eduardo de Mãos de Tesoura, é um dos filmes que mais a gente vê claramente, né, as influências ali do expressionismo alemão. Principalmente porque o Edward super parece o Cesare lá, o sonâmbulo do Gabinete do Dr. Caligari. Então essa linda coleção da Obras-Primas do Cinema reúne vários dos filmes desse movimento. É o primeiro volume, tá? Eu quero lembrar que existem outros, existe o 2, o 3 e o 4. E acredito que o 3 e o 4 são os que estão disponíveis, né, nesse momento no catálogo deles. Além do primeiro, que estava fora de catálogo, que não tinha, mas eles trouxeram, né, de volta, né? Isso é maravilhoso, porque realmente é uma coleção indispensável para todo cinéfilo. Agora, as principais características desse movimento. Primeiro, com certeza, vai ser o cenário distorcido. Em alguns filmes isso é mais aparente do que outros. Muito disso também se deve ao orçamento ali, que eles não tinham muito, então eles acabavam ali construindo nos sets, né, de filmagem cenários muitas vezes até pintados e tudo. Então ele vai ter esse diferencial, né, essa distorção da realidade nos próprios cenários. Outra coisa, assim, super característica também é o uso de sombras e contrastes na iluminação. E essa fotografia mostrando bem o contraste entre o preto e o branco. Também a gente vai ver personagens ali vivendo situações muito trágicas, né? Grandes sofrimentos, numa espécie de pesadelo. Realmente a visão subjetiva desses personagens sobre o mundo, que vai ser uma visão pessimista. As histórias vão ser perturbadoras e pessimistas, né? E vão ser também trazer temas ali inquietantes, né? Além também da maquiagem e da atuação exagerada, que é também muito importante nesse movimento, é super característico. Eram filmes que refletiam ali os horrores trazidos pela Primeira Guerra Mundial e aquele período, né, até a Segunda, né, até a ascensão ali do Hitler. Então tem ali um certo medo, uma certa sensação ali de uma espécie de pesadelo mesmo que as pessoas sentiam que estavam vivendo, né? Então os horrores da guerra, as grandes crises, né, econômicas, inflações, várias gente ali sofrendo na pobreza, tendo tantas dificuldades, tudo isso se expressou, né, se mostrou ali no cinema, porque esses cineastas queriam mostrar sua visão do mundo, sua sensação do mundo, abandonando o naturalismo e o realismo. Dois grandes diretores desse período que são ressaltados é com certeza o F.W. Murnau e também o Fritz Lang. Então, os dois primeiros filmes dessa caixa são dirigidos pelo Murnau, que inclusive era um diretor que o Hitchcock gostava muito, eu gosto sempre de lembrar isso. Inclusive o Inquilino tem uma grande influência do expressionismo alemão. O primeiro filme é Fausto, de 1926. Fausto é o nome do personagem principal, né? Ele é um senhor sábio ali, ele é uma pessoa ali da ciência mesmo, né? O cara da ciência da vila ali onde ele mora.
E acontece uma grande tragédia ali, a peste negra chega, né, matando a balde as pessoas ali, e ele fica desesperado. Então é engraçado que ao mesmo tempo que ele tem esse apego à ciência, ele também tem um apego ali religioso a Deus, né? Então quando ele percebe que tanto a ciência e aparentemente Deus também ali no caso da história abandonou ele, então ele se vê ali com uma única saída. Ele falou, quer saber? Tamo na merda, tamo nessa situação aí, então o que nós vamos fazer? É muito simples. Vou aproveitar cada segundo o que puder. E como que eu vou fazer isso? Bom, fazendo um pacto com o diabo. Coisa básica, né? Só que não. Então a gente tem esse cenário totalmente pessimista, né? Dessa peste, dessa doença, morte ali acontecendo, aquela morte inevitável, onde não se existe um antídoto, uma maneira de lutar contra aquilo, né? Então você se sente extremamente vulnerável, né? Então aqui tem uma certa batalha, né? Entre o bem e o mal, né? O Fausto vai ser ali a concentração de uma coisa muito maior que ele não sabe, né? E ele também vai mostrar essa questão dos desejos humanos, né? A busca pelo prazer a todo custo e tentando achar a felicidade através desses prazeres, né? O segundo filme, também dirigido pelo Murnau, é O Castelo Vaugeot, de 1921. O Murnau é muito mais conhecido por ter dirigido o Nosferatu, né, que foi um ano depois desse filme, né? O Nosferatu é um dos grandes clássicos também do expressionismo alemão. O filme conta a história ali de um pessoal ali da nobreza que está num castelo abrigado da chuva, né? Porque a chuva estragou a caça deles, né? A caçada lá que eles fazem. E aí eles estão assim nesse castelo esperando uma baronesa, né? Só que antes disso chega o cunhado dessa baronesa e é complicado porque esse cara, todo mundo acha que ele foi o assassino ali, apesar de ele não ter sido julgado como culpado, né? Mas ele era um dos principais suspeitos, todo mundo acreditava que ele foi o cara que matou o irmão, né? No caso, o marido dessa baronesa. Então esse clima fica muito pesado por causa disso, né? Por causa dessa tensão nessa situação. E esse cara vai ali tentar mostrar que ele não foi o assassino do irmão dele. Então, apesar dele ser do expressionismo também, ter várias características ali do expressionismo, ele não vai ser tanto... vai ter uma vibe muito mais de investigação ali, de crime. Vai lembrar até um pouco as histórias da Agatha Christie, que eu amo, minha escritora favorita, né? Eu gostei muito desse filme e realmente tem um momento em que lembrou muito a Agatha Christie, porque tem uma questão ali de identidade ali e tal, que eu não vou dar muitos detalhes pra não dar spoiler, porque eu quero que vocês tenham a mesma surpresa que eu tive. O terceiro filme é A Caixa de Pandora, de 1929. Quem não conhece, né, a Caixa de Pandora, não já ouviu falar, não lembra daquela foto daquela moça bonita, alegre, sorridente, de cabelos curtinhos, né, que é a Louise Brooks? Então, esse filme conta a história da Lulu, que é uma dançarina ali que se relaciona com o dono de um jornal, só que como ela, digamos assim, não é da mesma classe social que ele e tal, né, ela é vista como vulgar também, como dançarina, né, sendo dançarina. Então, ele tem ali aquele caso meio escondido com ela, só que ele vai se casar com uma outra mulher ali da classe social dele. Só que quando ele é flagrado com a Lulu ali, então ela acaba desmanchando o casamento e ele, pra não perder completamente, né, a honra dele e tal, ele acaba se casando com a Lulu. Só que esse casamento vai dar início a uma sucessão de várias coisas ruins, tragédias que vão acontecendo na vida da Lulu, né? O filme, como o nome já diz, faz essa alusão à Caixa de Pandora, né? Que é aquela história daquela mulher, né, que tinha a caixa com todos os males do mundo e aí, curiosa, ela abriu a caixa pra ver, né, como que era e acabou liberando todos esses males, né? Então dá essa impressão de que a Lulu, que é uma pessoa assim, que todo mundo gosta, todo mundo se afeiçoa a ela e os homens sempre se apaixonam por ela, só que ao mesmo tempo é como se ela desencadeasse o mal nessas pessoas, o pior que essas pessoas têm a oferecer. Apesar dela ser meio que a culpada ali, segundo essa analogia, na verdade, meus queridos, eu acho que ela é a grande vítima dessa história, né? Ela é sempre ali vista como objeto, como propriedade, né? E sempre maltratada por todos esses homens que dizem que amam tanto ela, né? O quarto filme é A Morte Cansada, de 1921. Esse é o filme dirigido pelo Fritz Lang da coleção. Fritz Lang, ele é muito conhecido, muito mais conhecido, inclusive, por ter dirigido Metrópolis. Gente, eu amo tanto o filme Metrópolis, ele é maravilhoso. Então tem Metrópolis, tem também o M, Vampiro de Düsseldorf, que ele também dirigiu, né? Inclusive ele fez vários filmes ali também interessantes nos Estados Unidos, né? Esse filme, A Morte Cansada, vai contar a história de uma jovem mulher que acaba de perder o noivo, né? A morte vem e leva ele, né? Então ela ali fica desesperada, mas ela acredita ali que o amor pode ser mais forte do que a morte. Então ela vai negociar com a morte, tentando conseguir o marido, o noivo dela, o amado dela de volta.
Só que a morte dá ali uma tarefa para ela. Existem 3 pessoas que estão para morrer e ela precisa impedir pelo menos uma delas para poder conseguir de volta a alma do marido. Então assim, nesse primeiro momento e também lá mais pro final do filme, né, para encerrar, ele tem esse tom meio pessimista e meio macabro, assim, mas no meio dele ele vai ter um ar muito mais de fantasia, né? Vai ter aqueles cenários exóticos, países exóticos e tudo. Então ele vai ter, assim, um clima diferente ali no meio, né? Então você percebe que apesar de ser expressionista, tem alguns filmes que vão ali ainda, passear ainda por outros gêneros. Inclusive tem até no expressionismo alemão filmes até de ficção científica, como Metrópolis, que eu acabei de citar. Então assim, você vê que o expressionismo, ele não é necessariamente um gênero, né? Ele é mais, digamos assim, um movimento mesmo, que vai abranger várias outras características de outros gêneros de filmes. E mais uma vez vai trazer uma questão pessimista, que é a morte, né? Ali rondando e levando as pessoas que você pensa tão jovem, né, e tá levando aquela vida, né? Agora, pra finalizar, o 5º filme dessa coleção, que é o que eu mais amo dessa coleção, um dos meus filmes favoritos, que é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. É o filme que estampa ali, que mostra tudo o que você precisa saber sobre o que é um filme expressionista. O filme conta a história, né, do Dr. Caligari. Ele tem aquele show que ele apresenta, né, em feiras, que é um sonâmbulo que ele tem, um cara que tá dormindo há mais de 20 anos, né? Então ele mostra, assim, esse cara super bizarro, super estranho. E ele também tem essa habilidade, né, esse sonâmbulo, de até ver o futuro das pessoas. Então, assim, é bem bizarro, bem esquisito. Eu gosto muito desse filme porque eu gosto da bizarrice nele, porque ele é bizarro e ele, na sua feiura, acaba sendo muito bonito, na minha opinião. E ele é inquietante e hipnotizante mesmo, porque ele é um filme, assim, que ele vai trazer uma história que vai abranger a questão da loucura, né, da sanidade, do autoritarismo ali, tudo de uma maneira tão metafórica, meus queridos, que eu fico impressionada até hoje. Sem falar que o filme tem vários plot twists, você tá já vivendo aquela história super bizarra, né, tá acompanhando, só que vai chegar mais na frente, vai ter uma virada ali na história, aí você ainda tá tentando se recuperar dessa virada, aí vem a outra virada, né, a cereja do bolo. Algumas pessoas, inclusive, vão dizer que esse filme é uma metáfora para a Primeira Guerra Mundial. O Cesare ali, o sonâmbulo, ele vai ser como todos os soldados que iam à guerra a mandado dos outros, no caso a figura autoritária representada aqui pelo Dr. Caligari, ou seja, pessoas que fazem atos que talvez acordadas, elas teriam grande repulsa sobre aquilo, mas ali lideradas por essa figura autoritária acabam fazendo como numa espécie de transe, como se fossem mesmo sonâmbulos, né? Então realmente é bem interessante, se você pensa por esse lado também, caramba, né? Bom, nessa coleção, além desses filmes maravilhosos, né, a arte é super linda, né, não preciso nem dizer, eu amo sempre os designs, né, que a Obras Primas traz nas suas coleções. É em Digistack, são 3 discos, trazendo esses 5 filmes. Tem extras, tem um especial ali, um documentário sobre o Murnau, e também vai ter um documentário maravilhoso que se chama De Caligari para Hitler, que vai mostrar justamente essa questão histórica que eu falei, essa situação do povo alemão e como o expressionismo alemão refletiu o sentimento do povo, que acabou levando à ascensão ali, ao comando, o Hitler, né, e acabou com o nazismo e tudo mais, aconteceu aquilo tudo. Então, né, além desses extras, né, esse documentário super incrível que faz esse panorama, tem também os cards, né, que são super incríveis com os posters dos filmes, e eu acho simplesmente maravilhoso. Acho que é uma coleção, assim, indispensável para sua coleção, como eu já disse, principalmente por ser desse gênero, assim, tão importante e pertinente. E aproveita que ele voltou pro catálogo, né, porque você pode ficar sem, hein? E você pode adquirir essa coleção no site colecioneclassicos.com.br. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E olha, tá rolando um sorteio maravilhoso aqui. Eu vou deixar o link aqui, o cartão aqui do vídeo onde eu falo sobre esse sorteio. Então não deixe de participar, hein? Corre lá! Bom, é isso aí, gente. Na descrição vocês vão encontrar os canais parceiros, os links para poder ver mais sobre essa coleção, para poder adquirir. Então não deixe de passar na descrição, tá bom?
Obrigada, gente. Tchauzinho.